efetivamente começando o nosso encontro. Me apresento, sou Juliana Medeiros, conselheira do 8º plenário do CRP12. Estou falando aqui nesse momento também representando a nossa conselheira presidente, Jaira Rodrigues, que nesse momento se encontra num seminário, no seminário chamado Por uma Santa Catarina Sem Tortura, que está acontecendo na Alesc nesse momento também, né? E eu sou conselheira, então, membro do eixo de Psicologia e Justiça do CRP12, que pertence à Comissão de Políticas Públicas, né? Neste plenário nós fizemos essa mudança no entendimento de que essa atuação do psicólogo também está relacionada com as políticas públicas, né? Nosso eixo, no mês de fevereiro do ano passado, também já realizou um simpósio que abordou diversos temas da interface da psicologia com a justiça. E hoje nós tivemos, então, uma escolha de um tema específico para discussão. O evento de hoje, que é o grupo temático, faz parte de um projeto do 8º plenário de aproximação da categoria nos diversos campos de atuação do psicólogo, em especial no campo das políticas públicas. E aqui estamos fazendo um convite à categoria para que juntos possamos dar movimento à psicologia catarinense, promovendo o diálogo e de forma a contribuir com o aprimoramento das práticas, da visibilidade de cada área de interesse, tornando mais sólida e efetiva a prática profissional nas políticas públicas e naquilo que tange o nosso encontro agora, na atuação dos psicólogos na relação com o sistema de justiça. Desejamos, desse modo, trabalhar conjuntamente com a categoria, com quem está presente aqui e no debate que vamos realizar também online, né? Promover, então, a psicologia em todos os espaços e ampliar a reflexão e o diálogo de forma a disseminar informações e as potencialidades do campo e a identificação das lacunas que direcionem demandas a serem vencidas, além de aproximações, além de próximas ações e debates. Já foram realizados, então, no ano de 2014, grupos temáticos ligados ao eixo da saúde, ao eixo da educação e também da assistência social. E daqui a 2 semanas, no dia 15 de maio, também teremos o grupo temático do eixo de psicologia organizacional e do trabalho, né? Também visando essa aproximação da categoria, temos realizado periodicamente os encontros, as reuniões da política de participação e colaboração, sendo que hoje à noite, às 19 horas, teremos mais uma reunião, simultaneamente em várias cidades polos do Estado, né? Aqui na nossa sede, então, é onde ocorre a reunião do polo da capital. Bom, no que se refere, então, ao eixo da psicologia e justiça, que é composto, então, por mim, que já me apresentei, pelo conselheiro Júnior, que não pode estar presente conosco hoje, porque ele é o representante também da política de participação e colaboração do sul do Estado, e lá ele está para a reunião de hoje à noite, né? Mas tenho certeza que ele está online conosco. E também a nossa colaboradora Deise Nascimento, que daqui a pouquinho vai falar um pouco com o grupo também, né? O nosso eixo, então, levantou este tema para discussão hoje, a relação da psicologia com a escuta de crianças no sistema de justiça, para que possamos dialogar, porque, além da clara polêmica que envolve o tema, tem sido percebido como um assunto sobre o qual o psicólogo tem sido chamado constantemente no seu fazer, né? A Deise, eu sei que daqui a pouco vai falar também de algumas problematizações ao longo da história desse tema no sistema conselhos, né, da história disso. Mas, para além dessa problemática que já é clara, no final do ano passado, lá por
outubro, nós recebemos uma demanda, né? Aliás, vínhamos recebendo algumas demandas do Conselho Regional do Conselho Federal, perdão, de Psicologia, e dentre elas foi nos pedido que informássemos ao CFP acerca da prática profissional dos psicólogos do nosso regional, que atuam com crianças e adolescentes, especialmente sobre o que eles chamaram, então, no pedido deles de depoimento sem dano. E optamos, então, aqui no CRP12, por realizar um levantamento naquela época, junto aos psicólogos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da Polícia Civil, também de Santa Catarina, que atuam no atendimento a crianças e adolescentes, acerca das práticas que vêm sendo, aliás, né, porque é recente, realizadas pelos profissionais nesses órgãos, né. Para além das informações obtidas, que foram já encaminhadas ao CFP, a gente também aguarda um retorno do CFP nesse sentido, percebemos um movimento dos profissionais das duas instituições ao solicitarem do nosso CR a ampliação do debate sobre esse tema, né? Dentre as informações que a gente teve nesse levantamento, que foi respondido, então, por 6 psicólogos do Poder Judiciário e 17 psicólogos policiais, né? Tivemos, então, um retorno no sentido de uso de técnicas da avaliação psicológica, então, para dar resposta a esse tipo de demanda, né? Técnicas próprias da psicologia, como entrevistas, trabalhos lúdicos dirigidos, testes psicológicos e visitas domiciliares, especialmente né, pelo pessoal do Tribunal de Justiça, e dos psicólogos policiais, principalmente as técnicas de entrevista e observação lúdica. Eu não citei ainda a análise documental, que também foi bastante referida, né? Dentre as reflexões que apareceram, então, nesse levantamento, e eu vou falar disso muito brevemente, porque tenho certeza que as colegas de mesa vão falar com muito mais propriedade sobre tudo isso, essas reflexões giraram muito em torno dos aspectos éticos que se referem à proteção e revitimização das crianças no sistema de justiça, né? E o cuidado com o direito de todos os envolvidos nos processos judiciais, né? Além disso, o compromisso do profissional psicólogo com esses envolvidos, né, todas as partes envolvidas no processo, e as limitações da psicologia enquanto ciência e profissão ao ser chamada a responder demandas que extrapolam a manifestação acerca de fenômenos psicológicos. Com isso, aqui entendemos que a necessidade da discussão dessa temática junto à nossa categoria, né, que está sendo chamada em seu fazer pelo sistema de justiça e tem refletido constantemente sobre isso, né, como um ponto fundamental para a discussão. Para além disso, né, não nos propomos aqui, né, nessa tarde, temos um tempo que é curto para falar de um tema que sabemos que não vai se esgotar, né? Não temos por objetivo dar respostas, mas construir conjuntamente um pensamento e posicionamento crítico frente àquilo que somos demandados em nossa prática. Queremos, então, iniciar um debate hoje que sabemos que não vai se esgotar nesse espaço, né? Então, é com grande satisfação que, vendo essa sala cheia, e entendo também que isso é o reflexo de o quanto estamos preocupados com isso, nós psicólogos, né? Dou por aberto o nosso grupo temático, a relação da psicologia com a escuta de crianças no sistema de justiça. Tá? Volto a frisar para aqueles que estão online o e-mail, então, para participação, onde podem ser enviadas dúvidas ou comentários, tá? Que é o comunicação@crpsc.org.br, comunicação sem cedilha e sem o tio, né? E a participação via este e-mail também pode
vai possibilitar que a gente forneça certificado àqueles que participam online, né? Com isso, então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a nossa colaboradora, Deise Nascimento, que vai falar um pouquinho do histórico, então, dessa discussão da escuta de crianças no sistema conselhos. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer primeiro, o convite de fazer parte do grupo temático e ter a oportunidade de estar aqui no Conselho Regional falando de um tema e contribuindo, né, para o debate de um tema que é muito caro aos psicólogos, que é a questão da rede de proteção de crianças e adolescentes, que eu acho que está no limite dessa discussão, né? Bom, me cabe na mesa fazer uma breve retrospectiva de como esse tema foi tratado no Sistema Conselhos de Psicologia. Só a título de explicação, o Sistema Conselhos de Psicologia são os 23 conselhos regionais e o Conselho Federal que debatem de forma articulada as diversas temáticas da psicologia, né? Então, eu vou buscar focalizar as decisões mais significativas do Sistema Conselhos no que diz respeito ao tema. Tentando construir um pouco uma ordem cronológica, já que esse tema tem cerca de 10 anos que ele é debatido, né? Demonstrando um pouco para vocês como foi se construindo o posicionamento do Sistema Conselhos de Psicologia. As discussões sobre os procedimentos a que são submetidos crianças e adolescentes, supostamente vítimas ou testemunhas de situações de violência, tomaram um caráter mais sistemático no Sistema Conselho de Psicologia, após uma consulta remetida ao Conselho Federal, durante o ano 2005, pelo Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, o Conselho do Rio Grande do Sul. Porque acho que é de conhecimento de todos que foi no Rio Grande do Sul que tudo começou, né? O documento, então, recebido pelo CRP7, ele solicitava orientações a respeito das possíveis faltas éticas cometidas por psicólogos ao participar de uma metodologia denominada Depoimento Sem Dano, realizada desde o ano 2003 no Juizado de Infância e Juventude de Porto Alegre. Então, a principal questão naquela ocasião era saber se havia em outras regiões do país práticas semelhantes e quais eram as faltas éticas que estavam implicadas, visto que era algo que produzia algum tipo de incômodo, de estranhamento da forma como estava sendo apresentado. Foi feita, naquela ocasião, uma consulta aos conselhos regionais e em abril de 2006, o Conselho Federal informou ao Conselho Regional da 7ª Região e ao Sistema Conselhos como um todo que não haviam dados sobre esse procedimento no âmbito federal. Ou seja, naquele momento, basicamente estava focalizado no Rio Grande do Sul, mas especificamente em Porto Alegre, e aí foi solicitado material para que começasse uma apropriação dessa discussão. No mesmo ano de 2006, uma reunião de presidentes dos Conselhos de Psicologia, em maio de 2006, decidiu-se pela organização de um evento no estado do Rio Grande do Sul, a cargo do próprio CRP7, para fazer a discussão do que era esse projeto de Depoimento Sem Dano. Durante essa atividade, que aconteceu em outubro de 2006, o juiz signatário do projeto, o juiz Daltoé, na verdade, esse projeto ele foi agraciado com o prêmio Inovare, né? A Inovare é aquele prêmio da Justiça, e foi reconhecido, portanto, já estava tomando algum tipo de reconhecimento dentro do sistema de justiça. Nessa ocasião, o juiz Daltoé teve a oportunidade de apresentar a metodologia, contou um pouco como é que funcionava o desenvolvimento da proposta e informou que desde 2003 já estava implantado um projeto piloto no Juizado de Infância e Juventude do Rio Grande do Sul. Basicamente, falando em linhas gerais, o projeto, a atividade, né, a metodologia, ela constituía de um psicólogo com um ponto eletrônico numa determinada sala, uma sala entendendo que era uma sala que propiciava algum tipo de privacidade, de acolhimento, recebendo as perguntas do juiz por esse ponto e inquirindo a criança ou adolescente cujas respostas elas poderiam ser ouvidas na sala de audiência para instruir
lá os procedimentos, né? Esse modelo inicial ele foi sofrendo transformações nas diversas regiões para onde esse projeto foi sendo levado e mudando também a denominação. Hoje eu acredito que não há nenhum com a denominação depoimento sem dano, ele tem outras denominações, né? Bom, a partir da apropriação e do conhecimento de como funcionava o depoimento sem dano, as diversas instâncias do sistema conselhos foram se posicionando, e em 2007, durante o sexto CNP, foi aprovada uma moção de repúdio e marcou um posicionamento contrário ao projeto de lei que propunha a implantação da metodologia do depoimento sem dano. A essa altura já havia um projeto de lei tramitando na Câmara Federal, propondo a inclusão dessa metodologia nos documentos da Justiça para que pudesse ser legitimada a sua prática, né? Então, o sexto CNP se posicionou contrário a esse projeto de lei, fez uma moção de repúdio. Essa moção de repúdio foi levada à Câmara Federal, apresentando qual era o posicionamento dos psicólogos presentes no sexto CNP. Em novembro de 2007, foi aprovada uma carta aberta no oitavo encontro das Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos. Novamente, uma outra instância do Sistema Conselhos se posicionando e manifestando uma preocupação com o projeto de lei, né, que estava tramitando. Então, a proposta era os encontros nacionais se posicionarem de forma pública, através de moções de repúdio, através de manifestos, para dar visibilidade de qual era a posição do Sistema Conselhos e dos psicólogos que estavam nessas instâncias em relação ao projeto de lei, né? O projeto de lei que dispõe sobre a forma de inquirição de testemunhas e produção antecipada de provas quando se tratar de delitos com vítimas ou testemunha criança ou adolescente. Então, era esse o teor do projeto de lei. E, nessa ocasião, o encontro das comissões de direitos humanos estavam solicitando que não houvesse, a matéria não fosse levada para votação, que ela fosse discutida e debatida, né? E durante, então, 2007 e 2008, foram organizadas muitas discussões nos conselhos regionais para que se fosse construindo um posicionamento e um conhecimento a respeito do que pensavam os psicólogos nas diversas regiões a respeito do depoimento sem dano, dessa metodologia e dessa nova convocatória da Justiça aos psicólogos, né? Para efetivamente implantar o debate, já que ele não estava acontecendo e as coisas estavam correndo de forma muito rápida no âmbito de Congresso Nacional. Nacionalmente, o Conselho Federal de Psicologia participou de um seminário promovido pelo Conselho Federal de Serviço Social e de uma audiência pública no Senado Federal. O Conselho Federal de Serviço Social se posicionou contrário e publicamente a esse projeto de lei, a essa metodologia, inclusive antes dos psicólogos, fizeram uma resolução antes da psicologia, né? Também a audiência pública, essa audiência pública dessa ocasião foi talvez uma das primeiras de muitas que tiveram a respeito do tema no Senado, na Câmara e em outras instâncias para discutir o que fazer, né, com esse projeto de lei, com essa temática. E o CFP foi comparecendo a todas as audiências, aos temas, e levando o seu posicionamento e construindo debate com outras instâncias que muitas vezes eram favoráveis à instalação desse modelo de inquirição de crianças, instâncias contrárias, enfim, fazendo a discussão avançar, né? Em abril de 2008, novamente, a Comissão Nacional de Direitos Humanos lançou um documento público se posicionando pela não aprovação do projeto de lei. Esse documento ele é disponível, acho que ainda é disponível na página dos conselhos. Ele teve a contribuição da professora Esther Arantes, que é reconhecidamente uma autoridade nesse debate e que contribuiu muito. Naquela ocasião, ela estava na Comissão Nacional de Direitos Humanos para a construção desse documento. E acho que é um documento que nos orienta muito a respeito dessa dimensão ética e principalmente da dimensão da violação de direitos de crianças e adolescentes em relação a essa forma de produzir provas, né? E nesse documento, além de fazer toda essa demonstração do quanto essa metodologia ela estava
ferindo a ética profissional dos psicólogos e principalmente violando direitos de crianças e adolescentes, pedia, né, a ampliação da discussão, mais uma vez, para que toda a sociedade fosse envolvida e diversos segmentos sociais pudessem debater a viabilidade desse formato. Em 2008, uma outra instância do Sistema Conselhos, a APAF, aprovou a divulgação do posicionamento público do Sistema Conselhos contra o projeto de lei que falava da inquirição de crianças e a produção de provas. Com a finalidade de ampliar o foco da discussão para a escuta de crianças, essa foi uma estratégia na época do debate. A gente o psicólogo não é o profissional que faz inquirição, faz debate. O psicólogo é o profissional que faz a escuta. E dentro dessa compreensão, ampliamos o debate, trazendo foco para as diversas possibilidades de escuta de crianças no sistema de justiça. E aí foi organizado um seminário, em 2009, o seminário Escuta de Crianças e Adolescentes Envolvidos em Situação de Violência e a Rede de Proteção. Esse seminário aconteceu no Rio de Janeiro, ele contou com a participação local de aproximadamente 500 pessoas, também teve, como esse aqui, atividade, transmissão online, né, das atividades, e foi acompanhado, naquela ocasião, se computou em torno de 1.000 pontos de acesso, participando também do seminário. Durante o evento foi lançada uma publicação com discussões, manifestações públicas e textos produzidos durante os quase 4 anos de debates da questão. Participaram do seminário profissionais das áreas da psicologia, né, operadores do direito, assistentes sociais, conselheiros de direitos, conselheiros tutelares. A intenção era justamente fazer um seminário interdisciplinar e multiprofissional, para que, pensando que a escuta de crianças ela não é algo que está vinculada exclusivamente a este ou àquele grupo, né? Foram realizadas mesas redondas, rodas de conversa, e, ao final, foi produzido um relatório que foi discutido numa plenária final e foi homologado um posicionamento, naquela ocasião, contrário à forma como se apresentava uma metodologia recortada do universo da escuta de crianças, e a proposta de continuar a discussão. Em dezembro de 2009, a APAF deliberou pela realização de uma oficina para discutir o tema e produzir uma resolução como suporte técnico referencial. Então, o seminário já apontava a necessidade de fazer discussões com caráter mais orientativo do que fazer diante das convocatórias, diante dessa situação, e também a produção de um documento, de um material que orientasse o trabalho nesse aspecto da escuta de crianças, né? Então, em fevereiro de 2010, foi realizada em Brasília essa oficina. A oficina chamou o papel do psicólogo no processo de escuta de crianças e adolescentes, e ele foi com a finalidade de dar continuidade às discussões iniciadas no seminário. Também com esse encontro, ele reuniu representantes dos conselhos regionais, porque cabe aos conselheiros que estão nos conselhos regionais ajudar a construir o debate localmente, né? Então, precisam também participar desse processo da construção da referência técnica, do suporte técnico referencial. Profissionais também de outras áreas, do direito, antropologia, educação, saúde, assistência social, justiça, e foram ali traçando diretrizes, princípios, pressupostos que fossem orientativos desse documento referencial. Então, essa oficina ela foi muito importante no sentido de dar as principais linhas, as principais diretrizes para a construção desse documento técnico referencial. E esse documento técnico ele foi apresentado, publicizado em forma de resolução. Tá? Foi constituído um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho elaborou uma minuta de resolução, porque é essa forma que o Conselho Federal e o Sistema Conselho apresentam e legitimam, né, os fazeres, né, e os deveres e obrigações dos profissionais. Então, foi elaborada a minuta da resolução, a resolução é a 010 de 2010, eu estou aqui com uma cópia dela, é uma resolução que ela tem 3 artigos, 4 artigos, mais aquele artigo de praxe,
E aí ela tem mais 2 páginas que são os princípios norteadores da escuta psicológica de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência na rede de produção, os marcos referenciais da escuta e os referenciais técnicos para o exercício do profissional da escuta psicológica de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência na rede de proteção. Então, ela é uma resolução que tem uma complexidade em termos de dar pontos, diretrizes, encaminhamentos de como que esse trabalho acontece, porque a gente sabe que lá no dia a dia, às vezes, a gente fica sem suportes e precisa desse norte para trabalhar. E ela tinha lá no último ponto desse manual, desses princípios norteadores, a seguinte informação. É vedado ao psicólogo o papel de inquiridor no atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência. Por entender, naquela ocasião, o sistema conselhos, que inquirição a gente não aprende, a gente fica 5 anos numa faculdade, faz um monte de outros cursos, pós-graduação, isso, e não aprende a fazer inquirição. Ou seja, não é da nossa competência fazer inquirição. Então, ficava muito claro na resolução esse ponto. E foi justamente esse ponto que pegou, né? Esse ponto que criou a grande polêmica da resolução. Em maio de 2010, a APAF aprovou a resolução. Em junho, essa resolução foi publicada. Assim que ela saiu a publicação, ela recebeu críticas, apoios, manifestações contra e a favor de psicólogos e de outros segmentos da sociedade, principalmente de profissionais ligados à justiça, principalmente promotores, juízes, né, se manifestando contra, alguns perplexos com essa coisa de como não faz inquirição. E entre os psicólogos também um pouco de questionamentos, mas será que não é uma coisa interessante? Será que o psicólogo não pode contribuir? Será que a gente não pode ver isso de uma outra maneira? Então, surgiram muitas questões dessa ordem, né? Também esse período, entre 2010 e 2012, muitas discussões, novamente esse tema voltava à PAF, surgiram nesse meio tempo em outros setores projetos, como o projeto da depoimento especial, que surgiu em São Paulo, que parece que está andando, no sentido de resguardar direitos de crianças e adolescentes, que eu acho que é a grande preocupação nesse tipo de trabalho. E essa resolução, que talvez tenha sido o ponto alto da posicionamento do sistema conselhos, ela já em agosto de 2010, ela foi publicada em junho, em agosto de 2010, saiu a primeira liminar suspendendo os efeitos da resolução, né? Em 2011 saiu a sentença de mérito, julgando procedente o pedido de nulidade da resolução. E em 2012 foi determinada a suspensão da resolução definitiva até que se coloque um outro instrumento legal do sistema conselhos no lugar dessa resolução. Significa que os efeitos da resolução eles estão suspensos. Se houver psicólogos fazendo depoimento sem dano, uma escuta de criança, uma inquirição de crianças, os efeitos da resolução estão suspensos, né? Mas o que a gente tem como conclusão disso é que colocou um debate potente na rua a respeito do cuidado que nós temos que ter com as crianças e com os adolescentes nas situações de violência, no sistema de justiça, e acho que isso foi um avanço, né? Um avanço que possibilita a gente estar aqui hoje, uma sala cheia, né, Juliana, e provavelmente muitos pontos aí online, acompanhando, porque essa é uma discussão que ainda não deu o seu término, ou seja, ela está aberta, ela está se construindo, não dá para dizer que a gente já tem definitivo o que vai se fazer. Então, a proposta era justamente essa, apresentar um pouco como foi esse debate, como ele não foi um debate nem ingênuo, nem superficial, na verdade, ele foi um debate profundo, na ocasião a gente sabia exatamente onde estava pisando, né, porque às vezes a gente tem que ter noção de que está fazendo uma coisa que vai mexer com valores, com posicionamentos muito arraigados, muito estabelecidos. Então, não foi uma discussão ingênua, foi uma discussão com clareza do que estávamos fazendo, mas que julgamos necessária. Eu acho que se você tem a compreensão de que aqui há uma violação ética do fazer do profissional e que há uma violação de direitos de crianças e adolescentes, há que se fazer o enfrentamento. Eu acho que essa é a discussão que vai se propor hoje aqui.
Boa tarde, muito obrigada. Vamos acompanhar o desenrolar do evento. Obrigada, Juliana. Muito obrigada, Deise, por trazer todo esse histórico, né, que é fundamental para a gente pensar na fala, então, da nossa convidada. Eu só queria ver com o pessoal da produção. Conseguimos a informação de quantos pontos temos de acesso online? São 22 no momento. Então, temos 22, para além dos presentes, 22 pessoas, pelo menos, não, 22 pontos, né? Pode ser que tenhamos mais pessoas em cada um desses pontos, acompanhando a discussão, e que certamente também vão enriquecer a nossa discussão daqui a pouco, né? Para começar, então, a entrar mesmo na discussão, vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga policial Aline Batista, né, que agora está começando a atuar no município de Brusque, passou por outros municípios do estado, né, para além da atuação dela enquanto psicóloga policial, diretamente nesse contexto de atendimento a crianças e adolescentes. A Aline tem mestrado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em saúde coletiva, sendo a área específica a área de violência sexual contra a criança. Então, Aline. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite que me foi feito pelo Conselho para estar aqui hoje falando sobre um assunto tão importante, o quanto é o assunto da escuta de crianças dentro do sistema de justiça. Como foi dito, existe uma demanda crescente pela escuta dessa criança nesse sistema, seja na polícia ou seja dentro do Poder Judiciário. Essas crianças, elas são ouvidas tanto como testemunhas como vítimas de crimes. Como testemunhas, de maneira geral, elas são ouvidas quando elas presenciam algum conflito conjugal ou doméstico. É uma situação muito complicada e que merece também ser discutida, talvez à parte, porque a criança é colocada, quando testemunha a respeito de um conflito conjugal, diante de um conflito de lealdade, porque, em geral, ela fala e acusa, né, ou defende pessoas com quem ela se relaciona, com quem ela tem um laço afetivo. Essa é uma discussão importante de ser feita, mas eu vou me ater mais aqui à questão da escuta das crianças quando elas são vítimas, para que as coisas não se misturem. E, principalmente, quando elas são vítimas de abuso sexual. Porque as crianças, quando são vítimas de violência física, o entendimento da sociedade e do judiciário é um pouco diferente do entendimento que se dá quando ocorre um abuso sexual. A sociedade brasileira, pela própria configuração cultural, entende a violência física como uma forma menos grave de violência. Vocês podem ler, existem diversas pesquisas que mostram que a maior parte das famílias brasileiras usam da punição física como uma prática educativa viável. Então, o entendimento que se tem da violência física, ele é diferente na nossa cultura. A isso se soma o fato da dificuldade que se tem no Brasil de falar da sexualidade infantil e de sexualidade como um todo, né? Mas principalmente da infantil. E de compreender esse jogo de sedução que existe e que há muito é apontado pela psicanálise entre adultos e crianças. E que, por óbvio, a menor parte deles, né, desses jogos, acabam gerando um intercurso sexual, um abuso sexual. Mas que esses jogos existem, né? A psicanálise ela mostra isso muito claramente e nós temos uma dificuldade, como sociedade, em falar sobre o assunto. Também falo da questão da escuta das crianças vítimas e vítimas de abuso sexual, principalmente o intrafamiliar, porque as propostas que nós temos escutado, do depoimento sem dano, que depois mudou para vários outros nomes, né? Mas o nome muda mais do que a metodologia, elas são pensadas para ouvir crianças que são vítimas de abuso sexual, principalmente do intrafamiliar, por uma razão.
Porque o abuso sexual, quando ele é intrafamiliar, ele, em geral, não deixa vestígios físicos, sinais físicos do abuso. E não há testemunhas. Também cabe aqui diferenciar a questão do abuso sexual extrafamiliar, porque o movimento social que se dá de todas as instituições envolvidas no sistema de justiça, ele é diferente quando o abuso é de um externo, de alguém a quem as pessoas possam apontar. Né? Quando ele se dá dentro da família, nós percebemos uma dinâmica muito mais intrincada e uma movimentação do judiciário e da sociedade diferente. Então, diante da falta de vestígios físicos, de sinais físicos do abuso sexual e de testemunhas, o relato da criança acaba adquirindo um peso para uma condenação, uma eventual condenação. Então, essas propostas vêm pensando nisso, principalmente nessa prática. É interessante falar aqui do caminho que a fala da criança cursou dentro do nosso sistema de justiça. Porque a fala da criança, ela passou de uma fala que não podia ser considerada, de uma criança que falava e era tida como mentirosa quando falava do abuso que sofreu, para uma fala que atualmente é tida como inequívoca. Uma fala que é tomada pelo Poder Judiciário, e é óbvio que é mais fácil tomá-la desse jeito, mas como verdade absoluta, como uma descrição da realidade objetiva. E nós sabemos que a nossa memória, quando nós vivemos um fato, e esse fato se transforma em memória, existe todo um processo cognitivo envolvido nisso. E que a realidade objetiva, ela está longe, às vezes mais longe, às vezes menos, mas da realidade subjetiva. Quando se fala, então, de uma criança que tem uma memória que está em construção, nós temos que ter ainda mais cuidado em relação ao que é dito, em relação à ponderação do que é ouvido como realidade subjetiva e como realidade objetiva. O que existe, então, e que nós temos acompanhado, é uma supervalorização da fala da criança como prova criminal. Será que nós podemos valorizar? Será que essa é a única forma de munir um inquérito policial ou um procedimento judicial? Será que essa criança pode dar as respostas que são almejadas pelo judiciário? Considerando isso que eu acabei de dizer. Eu queria colocar algumas perguntas aqui, junto com essas que já foram ditas, porque a justiça ela vem se valer do trabalho dos psicólogos para tentar entender o que é a realidade objetiva e o que é subjetiva. O que é fato e o que é fenômeno psicológico. Mas, quando nós pensamos nas propostas que são feitas de escuta, e essas propostas têm a justificativa de proteger a criança, é sempre essa fala de que elas protegem a criança de alguma maneira, seja justificando que elas agilizam uma tomada de decisão ou fundamentam uma tomada de decisão do judiciário, ou seja, dizendo que ela consegue um acionamento mais rápido dos serviços de proteção à criança, ou seja, dizendo que aumenta o número de condenações, como se isso de fato tivesse alguma relação com a proteção da criança. Será que tem? Até que ponto essas práticas protegem de fato a criança? Será que o foco principal do sistema de justiça, e por conseguinte dos psicólogos que atuam nesse sistema, não está sendo dar consistência ao relato da criança como prova criminal e não protegê-la? Ou em segundo plano está protegê-la, mas em primeiro plano a preocupação é dar consistência ao relato como prova? E se é isso, a que demanda nós temos atendido? A demanda da criança ou a demanda do sistema de justiça? E se aqui nós chegarmos à conclusão de que é a demanda do sistema de justiça que nós temos atendido, será ético fazer isso? Vamos tentar refletir sobre isso hoje, né? O que nós escutamos que há por trás dessa demanda da escuta de crianças,
pelo menos quando escutamos não a justificativa dos psicólogos, mas a fala das pessoas que estão no judiciário, dos juízes e promotores, é uma fala de que, após a instalação das salas de depoimento sem dano, ou escuta especial, depoimento especial e afins, aumentou-se o número de condenações. É essa a justificativa principal, né? Não dos psicólogos, mas dos outros operadores do direito. E nós não queremos dizer com isso aqui que quem não é a favor disso é a favor da impunidade, porque é uma fala recorrente que nós escutamos também. Mas será que deve ser esse o foco principal dos psicólogos? Será que deve ser a punição, a condenação, a nossa principal preocupação dentro de um complexo, de um complexo acontecimento como é o abuso sexual contra a criança? Outra coisa que eu quero colocar aqui essas práticas, elas têm sido pensadas apenas no momento da escuta. Num breve momento, é um recorte de uma situação. As pesquisas mostram que quando o abuso sexual ele é intrafamiliar, ele é frequente, ele chega a demorar 4 anos, em média, para chegar ao sistema de justiça. 4 anos. Não é incoerente adotar o discurso de que uma prática que vai acontecer em 1 hora, dentro do contexto judiciário, protege de fato a criança? Não seria essa fala presunçosa? Ou inocente, né, por outro lado? Existe todo um processo anterior a essa escuta e também um processo posterior. E proteger a criança é olhar para todo esse processo, para falar verdadeiramente em proteção da criança. A partir do momento em que nós olhamos apenas esse recorte, como sendo uma proteção, nós deixamos de olhar o que aconteceu antes disso, e nós sabemos que mesmo quando essa denúncia chegar à polícia, por vezes ela demora 5, 6, 7 anos. Não sei aqui em Florianópolis, mas não deve ser, né, não deve ter uma expectativa melhor do que essa, para chegar na justiça. E nós continuamos dizendo, nós, enfim, os psicólogos que atuam, né, nessa área, de que atuar dessa forma, com esse recorte, é proteger a criança. Quando a gente faz esse recorte, então, nós acabamos, antes, não vendo o que aconteceu antes e não pensando num trabalho de prevenção, um trabalho de rede, de proteção antecipada dessa criança. E quando nós olhamos para o momento posterior à escuta, nós temos que pensar que a partir do momento em que essa criança é escutada, por mais que os mecanismos sejam maquiadores da situação, essa criança será jogada às consequências do que disse. Será que nós estamos mesmo protegendo essa criança? Nós sabemos que uma fala, ela tem consequências, ela tem repercussões. E a fala, ela transforma as relações humanas. Ela tem esse poder. Que relações serão essas que a criança vai encontrar após prestar este depoimento? A isso se soma o fato de que essas práticas elas têm sido gravadas. Então, o que acontece é uma eternização da fala da criança. E eternizando a fala, nós estamos desconsiderando que essa criança é um ser em desenvolvimento. Eu aposto que nós adultos não gostaríamos também de ter uma fala eternizada. Porque a fala ela se refere àquele momento, àquela circunstância. Imaginem isso para uma criança que está em pleno desenvolvimento. Além disso, quando nós olhamos só para esse recorte, não para a situação como um todo, de maneira mais ampla e mais crítica, nós tendemos, junto com o judiciário, a fazer uma polarização entre vítima e algoz. E nós, como psicólogos, sabemos
que os papéis não correspondem bem a esses. Eu sempre falo que a criança participa, sim, do abuso, né? O que não quer dizer que ela seja responsável por ele. Mas a passividade, em nível interacional, ela é uma participação. Então, quando nós desconsideramos a participação da criança e fizemos essa polarização, a nossa tendência é gerar mais culpa, não menos. Quando nós não conseguimos fazer essa leitura, inclusive essa leitura para o judiciário. Além disso, o que acontece em todo o processo que a gente tem visto, pelo menos como regra, é uma demonização do autor dos abusos. E como nós sabemos que a maioria dos abusos ocorre dentro de casa, e quem, né, segundo pesquisas aí, a maior parte dos autores é pai biológico, então é alguém com quem a criança tem laço afetivo. Como é que fica para a criança a demonização do autor? Porque quando eu atendo crianças, eu sempre gosto de perguntar, ao final do atendimento, o que elas esperam daquele processo. E, às vezes, elas me falam, eu espero que ele seja preso, eu espero que ele seja condenado, eu espero que ele seja punido. E aí eu pergunto, mas o que é punição para você? E, às vezes, elas não sabem dizer. Será que essa fala é delas? Ou será que essa fala é reproduzida? Às vezes elas dizem, não, é porque meu pai falou, minha mãe falou isso, meu pai falou isso. O que será que a criança quer? O que eu vejo na minha experiência é que ela quer que o abuso cesse. Quem quer uma condenação a todo custo não é a criança. Isso quer dizer que nós não devemos acionar o sistema de justiça quanto da ocorrência de um abuso sexual de maneira nenhuma. Até porque a criança ela precisa do processo para ser protegida. Todas as medidas de proteção da criança, como abrigamento, afastamento do autor, elas só podem, destituição do poder familiar, elas só podem ser pensadas se forem judicializadas. Mas a criança não deseja o processo, e isso tem que estar claro para nós. Ela precisa dele, mas ela não deseja. Essa criança, então, ela fica, por vezes, jogada às consequências do que disse, como eu já falei, e vivendo os desdobramentos de sua fala. Quando o psicólogo ele entende o relato como prova principal criminal, e ele tenta coletar esse relato, fazendo uma inquirição, como é o caso do depoimento sem dano, e trabalha esse relato de forma a virar uma prova melhor criminal, às vezes ele faz isso à revelia, então, do bem-estar da criança. Porque ele volta a olhar mais para a punição do que para a proteção. E volta a dizer que a única possibilidade que é colocada pelo Código Penal é a condenação. Só que talvez o olhar do psicólogo seja o único dentro desse sistema que fuja dessa regra, que leve à reflexão. O Conselho tem discutido já há bastante tempo a questão da falência que é observável do sistema prisional. Talvez o nosso olhar seja o único a levar essas reflexões para dentro do sistema de justiça. Além disso, e é uma preocupação particular minha, é que a relação que é estabelecida com essa criança na escuta, talvez, por vezes, acaba sendo a mesma que é estabelecida pela criança com o autor dos abusos. Que é uma relação maquiada. Não é, gente? Esses dias eu vi um desenho, uma ilustração, que mostrava a sala de depoimento especial. Então, estava o advogado de defesa, o promotor, o juiz de um lado, a criança e o psicólogo, o assistente social do outro, e aquela sala toda colorida, né, munida de brinquedos e etc., de um lado, e a frieza do outro lado, daquelas pessoas observando o relato da criança. Será isso justo?
Vocês já se imaginaram numa situação dessas? Que alguém explica para você como é que vai ser coletado o relato, mas aí existem estratégias de sedução para fingir que aquilo não é daquele jeito. Igual o abusador. Não é isso que o abusador faz? Não é essa dinâmica para a gente que estuda a questão do abuso sexual contra a criança? Me preocupa que os psicólogos estejam estabelecendo o mesmo tipo de relação que não é clara, que não é respeitosa, que não considera a criança como ser em desenvolvimento e que não se preocupa com ela. Do mesmo jeito que o autor, pode parecer forte isso, mas talvez seja verdadeiro, do mesmo jeito que o autor utiliza da criança para gratificação sexual, o psicólogo, nessa circunstância, se utiliza da criança também para a sua gratificação, do seu trabalho. Às vezes eu escuto, e tem até em certos protocolos, isso de que o psicólogo deve agradecer ao final a criança por ter ajudado em seu trabalho. É ou não é uma gratificação usada, às vezes, a revelia, conseguida a revelia do bem-estar da criança? Eu quero dizer que nós, psicólogos, somos mais do que aplicadores de técnicas. Nosso trabalho, ele envolve uma mudança de olhar. Ele envolve um posicionamento ideológico. Ele envolve um compromisso com o nosso objeto de análise. O Conselho Federal mesmo fala, em outras palavras, no Código de Ética, de que não é possível que nós geremos iatrogênese no sujeito de nossas técnicas. O psicólogo, ele pode sim intervir nesses casos e adentrar o sistema de justiça com nossas reflexões em nossa área de conhecimento, mas através de uma avaliação psicológica de fato, não uma avaliação pura e simplesmente do relato. Eu acho que é isso que a psicologia tem a dar. E é esse o nosso melhor. Talvez a psicologia ela não consiga dar as respostas que almeja o judiciário. Mas nós temos sim muitas respostas a dar. Quem demanda o nosso serviço é o sistema de justiça. E por causa disso, às vezes os profissionais têm receio de não responder à demanda que é solicitada. Mas nós temos autonomia técnico-científica. A psicologia, ela não é uma ciência ou uma área do conhecimento que deve ser subserviente, pelo contrário. Ela não é subordinada à área do direito. E justamente por isso, que independente da demanda que venha, cabe a nós refletirmos sobre ela. Refletirmos se devemos respondê-la. Refletimos como devemos respondê-la. Além disso, existem outros meios de munir um processo judicial ou inquérito policial que não seja o relato da criança. Uma boa investigação policial, ela traz vários dados. Aí vocês vão me dizer, mas espera aí, a gente não está falando de casos de abuso sexual que são intrafamiliares, que não tem testemunha, que não tem vestígio físico? Mesmo assim, eu vou contar um caso de que é bem recente, que a investigação policial fez um bom trabalho. Uma vítima que eu atendi, um menino, vítima de abuso sexual, de um padrasto, e a mãe era HIV positivo. E o menino acabou, quando foi feito, enfim, os exames nele, na época do exame de conjunção carnal, não, de corpo de delito, enfim. Ele era HIV positivo. E foi feita uma análise pela equipe policial, pelos agentes de polícia, nos prontuários dos postos de saúde, para determinar se esse menino tinha ou não HIV antes. Se ele havia contraído HIV durante o parto, ou se havia sido detectado lá na primeira infância. E foi descoberto que não, que esse menino recebeu alta quando tinha 1 ano, como não sendo portador do vírus HIV. Então, essa resposta de que ele estava portando, era HIV positivo, mas que quando ele tinha 1 ano ele havia recebido alta, considerado não sendo portador do vírus HIV,
isso acabou munindo o processo, o inquérito policial, porque não deixou de ser um indício de que aquilo tivesse acontecido. Então, uma boa investigação policial, um comprometimento nesse sentido, traz muitas informações. Eu quero dar um outro exemplo aqui, de uma menina que disse que o pai a levava num motel e ela passou determinadas características do motel para a equipe de investigação policial, e eles também encontraram exatamente na descrição que ela deu daquele local. Isso também ajuda, né? Também acaba munindo o inquérito policial. Como é que aquela criança teria entrado lá? Como é que ela conheceria aquele ambiente daquela maneira, que era uma descrição bem diferente do ambiente, assim, se ela não tivesse de fato conhecido ou se alguém não a tivesse levado? Nesse caso também conseguiram as gravações do percurso que se fazia até esse local. Então, uma boa investigação policial pode trazer, sim, dados muito importantes ao inquérito policial. O contato com outras instituições também, para levantamento de sintomatologia, por mais que nós não possamos generalizar sintomatologias, com levantamento do relato que essa criança tenha feito, um levantamento indireto da dinâmica familiar, das relações familiares dessa criança, entrevistas com terceiros, que possam falar também da vida, da dinâmica familiar, com vizinhos, às vezes nós conseguimos dados importantes, a equipe de investigação policial consegue dados importantes. Isso não o psicólogo, tá, gente? Eu digo fora do nosso contexto. Existem várias coisas que podem acontecer e serem feitas para tirar o peso de uma condenação do relato da criança. Mas essas alternativas não têm sido pensadas muito. E não tem sido investido nelas. Nas salas de depoimento, sim. Até porque é mais fácil. Outra coisa, quando nós fizemos uma boa avaliação psicológica, e eu diria, aqui, colocaria até uma perícia, que eu acho que, por hora, pelo menos é a minha opinião, de que deve ser feito nesses casos, nós também auxiliamos a retirada do peso no relato da criança. Acontece, quando eu vou em audiência, volta e meia acontece de alguém me reconhecer e vir me falar: você sabe que a vítima, enfim, fulano de tal, negou que tivesse acontecido. E as pessoas ficam tristes quando a criança nega, né? Eu não fico. Porque eu acho que se ela negou, é porque era aquilo que ela precisava fazer naquele momento. Era porque a desestruturação familiar, entre outras coisas, era tão grande que era aquilo que ela precisava fazer. Não tem problema nenhum. Também o nosso documento está lá, inclusive fazendo essas leituras do porquê que acontece uma eventual retratação, de que dinâmica abusiva é essa. Eu acho que é essa contribuição que a gente tem a dar ao judiciário. É fazer compreender todo esse processo de maneira ampla. É desenhar essa dinâmica do abuso. Então, gente, não é possível se falar verdadeiramente em proteção sem falar de todo o processo. E para isso nós temos que pensar no trabalho em rede, que tanto se fala e pouco se faz. Não existe uma rede de prevenção, uma rede que vai trabalhar após essa denúncia. Nós temos que pensar nessa rede como um todo para falar efetivamente numa proteção da criança. Por fim, eu digo aqui que nós sabemos, como psicólogos, que o crime ele é multifatorial, qualquer tipo de crime. E que o que estão em cena não são autores e vítimas, mas sim atores de um contexto social. E principalmente atores de uma situação que é tipificada por lei como crime. Por isso, a questão principal é ampliar o olhar. É isso que nós devemos fazer, na verdade, em todas as áreas da psicologia, mas especialmente na área da justiça. Ampliando o nosso olhar, talvez nós consigamos também ampliar o olhar dos operadores do direito, para entender uma situação não como pontual, mas para entender a violência de maneira ampla, entender os condicionamentos históricos e sociais envolvidos na ocorrência de violência. E, principalmente, que a gente possa falar do indivíduo
em relação a todas as representações possíveis desse indivíduo dentro de uma sociedade, das intrincadas relações sociais que se estabelecem e que propiciam situações de violência. Pessoal, era isso que eu queria dizer hoje. Obrigada de novo pelo convite. Eu espero que nós possamos refletir a respeito do que foi dito. Obrigada. Então, pessoal, a ideia é a fala da Aline dar início a uma discussão hoje, né? Volto a dizer o e-mail, então, para aqueles que desejarem nos mandar algum questionamento ou algum comentário, né? Para aqueles que estão participando online, o e-mail é comunicação@crpsc.org.br, comunicação sem o tio e sem a cedilha, comunicacal, né? Lembrando, então, que aqueles que estiverem inscritos e mandarem, então, suas contribuições online também receberão certificados. Os certificados serão enviados para os que estão presentes também, tá? Para o endereço que tem cadastrado aqui no CRP12. Eu já recebi 3 manifestações aqui de quem está acompanhando online. Eu vou trazer um pouquinho dessas 3 e aí abro para os presentes também se manifestarem, trazendo suas contribuições e a discussão. Tá? A Andrea Kleinstein pergunta, então, a respeito da Resolução 10 de 2010, porque acho que algum problema na transmissão para ela não ficou claro sobre em que pé que ela se encontra, né? Já adianto que a resolução está suspensa. A Resolução 10 de 2010, para quem não está tão próximo aos números e tudo mais, é a resolução a respeito da escuta de crianças, aquela nomeia como a legislação que proíbe a inquirição das crianças em situação de violência, né? Ela é um pouquinho mais ampla. Não sei se a Deise quer falar um pouco mais sobre a suspensão desde 2012. Ana, quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Bom, depois temos a participação da Fernanda Sowienski, não sei se é assim que fala o sobrenome, é uma estudante de psicologia. Ela pergunta se há algum levantamento estatístico de percentual de crianças abusadas sexualmente no estado de Santa Catarina. Eu não tenho esse dado. Tu queres falar do Brasil, Aline? Pode. Um apanhado das pesquisas, uma média de pesquisas, fala, em relação ao Brasil e Santa Catarina, não temos esse dado. Fala num percentual de 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 meninos. Isso quando o abuso sexual é entendido como práticas com contato físico e sem contato físico. A gente também percebe uma diferença no percentual quando é feita a pesquisa direto de processos judiciais ou instituições de defesa da criança e inquérito populacional. Então, quando elas são feitas a partir de inquérito populacional, a percentagem aumenta. Essa percentagem ela é uma média de pesquisas que são feitas através de inquérito populacional. Bom, e a terceira pergunta, talvez eu vá até solicitar a contribuição de alguém que está aqui acompanhando, né? É da Daniela Tesa Canever, também não sei se é assim que pronuncia, uma psicóloga, e ela pergunta a respeito de quais seriam os entraves e dificuldades do Poder Judiciário para a abertura de concurso público para psicólogo jurídico nos ambientes forenses. Eu já lembro que há pouquíssimo houve um concurso para o Tribunal de Justiça em Santa Catarina, né? Não sei se tem algum representante do órgão aqui que queira se manifestar. Sei até que aqui no público presente tem aprovados nesse último concurso, né? Então, se alguém... Quer falar? É pro online, né? Então, eu acho que eu não até intervi porque fiquei agoniada, que falta é vaga mesmo. O concurso foi feito, os concursados tinham cadastro de reserva. 2 vagas apenas abertas para Lages e São Francisco. E a gente sabe que as comarcas
muito poucas têm psicólogos, mas todas têm assistente social. Mas eu acho que deves abrir, eu acho que o povo deve estar aqui curioso para fazer pergunta. Apesar de ser obrigatória a notificação de violência sexual, não existe pesquisa oficial no Estado sobre o abuso? Temos DPCANs, temos um sistema de justiça, mas não existe uma pesquisa oficial. Eu ia fazer essa pergunta também. Que na verdade, eu até entendo que, dependendo de onde for pesquisado, também se vai obter um dado distinto, né? O que eu estou falando com isso? Que se vai ter uma informação, se a gente estiver tratando com os serviços que dão algum suporte a essas vítimas, seja da assistência, seja da saúde, a gente vai ter um tipo de informação. A gente vai ter um tipo de informação se a gente estiver falando de polícia civil, de registro. A gente vai ter outro dado se estiver falando de polícia civil, de inquérito, né? Quando as informações já estão, de alguma forma, investigadas. A gente vai ter outro dado se estiver falando de vara de violência doméstica e vara criminal, né, que é um outro ponto, né? E aí vai da forma com que cada um desses serviços vai entender esse conceito da violência, como quando que dá para considerar isso como um dado estatístico, né? Nos serviços que dão apoio a essas vítimas, talvez essa declaração, e eu entendo e concordo, deva ser o suficiente. Né? Nos órgãos que têm, por essa função de responsabilizar alguém, provavelmente isso não deva ser o suficiente, né? Como dado estatístico depois, que é uma consequência. Então, os conselhos tutelares, eles têm o CIPIA, né? Onde eles colocam o número total de ocorrências. Mas também nós temos que observar o que é colocado, como que é alimentado esse sistema. Porque, em geral, eles colocam qualquer denúncia que é feita de abuso sexual, não necessariamente com indícios, comprovada. Então, é complicada essa questão da estatística. Eu sempre brinco que existe uma verdade, né, pelo menos em tese, a mentira e a estatística, que não é nem mentira nem verdade, né? Porque a estatística ela depende de uma série de outras questões que a gente tem que contextualizar para fazer a leitura da estatística. Vou abrir, então, para os presentes que quiserem se posicionar, questionar, trazer mais um ponto para discussão, enfim. Um dos problemas apontados no depoimento sem dano é aquela 1 hora de pergunta direta para a criança com ponto dos advogados, do juiz, etc. Eu estava aqui pensando em termos da perícia, por exemplo, que talvez fosse uma alternativa. Qual diferença seria? Porque para a perícia também tem que responder os quesitos do juiz e dos advogados, sendo prejudicados ou não, né? Porque os advogados podem fazer os quesitos, mas pode o psicólogo pode não aceitar por ser prejudicado, enfim. Mas para aquela criança que está passando pela perícia, ok, vai ter um tempo maior, mas de qualquer forma ela vai passar por aquilo de novo, entendeu? Então eu queria saber a tua opinião, qual seria assim a grande diferença? Seria só por causa dessa 1 hora na diferenciação, enfim. Depois eu quero que a Juliana fale sobre a resolução das perícias, se você lembrar. Na verdade, eu entendo, primeiro, nós não temos que responder nada para o judiciário. Nós não temos o dever de resposta. Nós devemos responder o que cabe dentro da avaliação psicológica, né? Mas não dos quesitos, do que cabe em relação à resolução do conselho do que é a avaliação psicológica. Porque se eu julgar que eu vou gerar dano àquela criança ou de que aquela pergunta ela não está vinculada a um fenômeno psicológico, eu não tenho que responder. A maioria das perguntas que são feitas nessas perícias, elas não envolvem fenômenos psicológicos. Portanto, eu não tenho que responder. Agora, o que eu acho que é o ponto essencial da perícia?
que até comentando com a Juliana, que é minha colega de instituição, por hora eu julgo que seja a melhor alternativa, talvez daqui a um tempo eu mude, né? É bom que a gente sempre tenha dúvida em relação à prática. Não é isso, é que envolve ouvir o autor e a realidade do autor, envolve ouvir a criança de uma maneira muito mais ampla do que fazer uma inquirição. Inclusive, eu acho que o psicólogo não deve, em nenhum momento, fazer o papel de inquiridor. Acho que nós somos muito mais que inquiridores, né? E nós temos que olhar o fenômeno como um todo, não ser tradutores de perguntas ou apaziguadores da consciência das pessoas do judiciário. Então, ouvir instituições, fazer análise documental, ouvir a criança, ouvir o autor, ouvir os familiares envolvidos. Na minha opinião, isso é uma perícia. Não é responder efetivamente a determinados quesitos que o judiciário coloca. Então, é esse desenho da situação que eu falo como perícia. Eu até acredito, nós estamos num estado em que conta com psicólogos policiais nas delegacias de proteção à criança, e é o único estado que conta com isso. Então, nós temos uma realidade diferente em Santa Catarina, que a partir do momento da denúncia na polícia, essa criança já pode passar por esse processo. Inclusive, quando é feita uma perícia dentro da Polícia Civil, o judiciário pode dispensar uma perícia posterior. Então, eu acho que nós estamos muito bem nesse sentido, que existe esse profissional, muito antes do processo chegar na justiça, ele já pode fazer esse trabalho, né? Mas que não acontece, infelizmente, no restante do Brasil. Pelo Código Penal, até é uma discussão que eu tenho, assim. O Conselho Federal de Psicologia, ele estabelece o que é perícia, certo? Mas pelo Código Penal, processual penal, ou teria que ser nomeado pelo juiz, ou teriam que ser 2 profissionais a assinar o documento de perícia. A questão é, essa consideração no Código de Processo Penal, ela é feita para peritos em outras áreas. Então, para a psicologia, até uma discussão interessante que o Conselho faça, dentro da área criminal, não se tem como 2 profissionais avaliarem essa criança, isso nem é indicado. Né? Então, quando eu falo em perícia, nós nem acabamos nomeando, é passar por aqueles padrões do que é perícia pela resolução do Conselho Federal de Psicologia. Não que você vá ser um perito oficial, ou, né, porque não há peritos oficiais, existe no estado do Rio Grande do Sul, perito psicólogo criminal, mas que eu também não posso falar com propriedade, porque eu desconheço como é a prática deles, mas no estado de Santa Catarina não existe. Então, existe o psicólogo policial, mas não existe o psicólogo perito criminal. Então, mas é fazer uma avaliação, vamos dizer assim, uma avaliação psicológica a esses moldes, considerando todos os envolvidos e tentando ter o máximo de informações a respeito da dinâmica da violência, da dinâmica familiar, do fenômeno psicológico implicado. Não acontece de pedir porque eu nunca vi, tá? Estou te dizendo assim, durante a minha atuação eu nunca vi. Em geral, eles têm tomado os nossos documentos como não tem solicitado um novo documento, né? Eu queria lançar algumas questões para a mesa. Uma delas é assim, que, né, foi falado que a Justiça tem demandado mais a escuta de crianças. Então, problematizar um pouco que demanda é essa que a Justiça faz para a gente, de inquirição, e que uma avaliação psicológica anteriormente bastava, se esse é um pedido recente, né, por que não está mais bastando só uma avaliação psicológica ou até uma perícia do caso. Que urgência é essa aqui que estão nos demandando? É mais nesse sentido. E parabenizar mesmo. Ela estava olhando para ti, eu não sei. Em relação... Primeiro, eu queria fazer uma consideração. Na minha opinião, a avaliação psicológica ela vai muito além de uma inquirição, né? Então, é engraçado essa pergunta que você coloca do porquê que não basta uma avaliação psicológica e eles pedem uma inquirição, que, na minha opinião, seria uma coisa menor em relação ao que a gente faz no sentido de leitura da situação, né? A questão é que
eles estão demandando que o psicólogo faça perguntas, que, na minha opinião, não nos cabe fazer, mas que sejam voltadas à realidade objetiva dos fatos. Julgou-se que ninguém mais é apto a fazer perguntas a crianças que não um psicólogo ou um assistente social. E as pessoas podem, né, ser aptas a fazer perguntas a crianças, se é assim que o Código Penal prevê, né, de processo penal prevê. Então, as demandas que nos são feitas são sempre no sentido de realidade objetiva. Quantas vezes aconteceu? Quem foi? Onde passou a mão? Aí que nos cabe perguntar se é isso de fato que nós temos que responder. Porque, por vezes, nós acabamos respondendo isso, mas é esse o nosso objeto principal, dentro de uma avaliação psicológica. Essas informações podem surgir e, dessa maneira, auxiliar, sim, o sistema de justiça. Mas é isso? É como inquiridor que nós estamos lá ou é para entender o fenômeno como um todo? Então, talvez as respostas perpassem a avaliação psicológica, mas elas não são o objetivo da avaliação. E, para além disso, muitas vezes esses questionamentos são visando ou um agravo de pena, ou, às vezes, nos passa a sensação, né, quem está trabalhando na área, de simplesmente não saber o que fazer com aquele processo. Então, vamos buscar mais uma pergunta, né, mais uma informaçãozinha para ver o que eu vou fazer com isso depois, né? Eu vou passar mais aqui na frente e depois tem algumas da internet. Me foi passada a informação, então, que temos 19 pontos no momento de acesso e, pelas perguntas que estão vindo, parece que alguns desses pontos são grupos, né, que estão nos acompanhando aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando tu falaste ainda há pouco do trabalho em rede, né, tu perguntasse assim, será que isso protege a criança? Né? E o que tu entendes que protege a criança? Né? Qual medida? Talvez medida seja o termo ou não, aí tu me esclareces até, né? E se algum encaminhamento tem sido feito no sentido de tentar uma reparação do dano que esse abuso causa à criança e uma reparação no sentido do resgate da relação familiar. Né? Inclusive aí pensando que esse abusador também talvez precisasse de um atendimento, né? Eu gostaria de falar de uma experiência que eu acho que foi muito bem sucedida e que é a experiência que eu vivi em Chapecó. Tomara que tenha alguém de Chapecó assistindo, inclusive, né? Porque eu sou muito agradecida pelo ano e meio que eu fiquei lá e pelo que eu vivi naquela cidade. Como é que funcionava a rede lá? O que eu quero dizer com trabalho em rede? A rede em Chapecó era uma rede muito integrada e de pessoas muito comprometidas com o bem-estar da criança, na minha opinião. O que eu falo que é proteger durante todo o processo? Né? Quando surge uma suspeita de abuso sexual, seja por um relato da criança, seja por um comportamento, seja por algum vestígio físico. Onde é que ela surge? Ela surge na escola? Ela surge em casa? Ela surge, né? Essas instituições, elas têm que estar interligadas e preparadas para que essa criança ou essa suspeita, no caso, seja levada ao sistema de justiça, ou, no caso, o que acontecia lá, essas instituições acionavam o Conselho Tutelar, que é o garantidor primeiro dos direitos da criança. O Conselho Tutelar, tão logo, encaminhava a suspeita à delegacia, ou pelo menos já entrava em contato e dizia, olha, tem uma situação assim, levo, não levo, registro, boletim de ocorrência, não registro. Essa criança era atendida e, a partir desse momento, nós voltávamos ou para o judiciário, através do Conselho Tutelar, os pedidos de medidas de proteção ou de abrigamento, né, ou de destituição do poder familiar. Então, essa era a rede. Esse processo ele ia muito rapidamente à justiça, era avaliado pela justiça, tanto que 1 ano e meio que eu fiquei lá, eu fui em muitas audiências já dos processos que eu mesma atendi, o que é um prazo curto, né, em relação ao tempo que a justiça acaba demorando com os processos. E, depois do atendimento que eu fazia, essas crianças e as famílias eram encaminhadas ao CREAS,
que é o serviço que atualmente, né, é preconizado no atendimento dessas famílias. Então, se fechava, de alguma maneira, uma rede. O Conselho Tutelar entrava em contato com o CRES, que atendia essa família, eu encaminhando para o CRES, o Conselho Tutelar levando essa criança até a delegacia para que fosse feita essa avaliação. Então, as escolas todas, nós fizemos um trabalho em Chapecó com as escolas, fazendo um trabalho no sentido do que fazer quando essa demanda aparecesse. Então, é isso que eu quero dizer com proteger de fato a criança, é pensar em todo esse processo, desde uma suspeita até um acompanhamento da família. Fiquei pensando, e o pai abusador? Pois o é, que você falou isso. Né? Não, Ou o que acontece? Não existe, pelo menos assim, institucionalizada ou como política pública, que eu saiba, se as meninas souberem, alguma proposta de tratamento ou de acompanhamento do autor, infelizmente. E a gente sabe que cumprir pena não é terapêutico nesse sentido e não vai reparar o dano que ele cometeu. Né? Justamente. Então, a questão do abuso sexual é muito intrincada, porque esse autor, quando não passa também por um processo de análise, de reparações, enfim, ele também há uma tendência, quando ele não é situacional, a eventualmente, em algum outro momento da vida, fazer isso de novo, né? Então, é uma coisa que tem que ser pensada da mesma maneira como é pensada na criança. Eu acho que o que a gente fala, quando fala em dinâmica do abuso sexual, é que todos esses envolvidos possam pensar os seus papéis. Desde o autor até a criança, até aquela mãe que, por vezes, não enxergou o que estava acontecendo. E nós temos uma tendência a olhar só para a vítima, pensar só na vítima, enquanto tem toda uma rede muito intrincada aí ao redor dessa vítima. Então, até para fazer um agrado para a nossa convidada, vou ler aqui a participação de uma pessoa que já se identificou como estando nos assistindo lá de Chapecó. Né? Ela pediu que apresente e esclareça o depoimento especial e a diferença do depoimento sem dano. Acho que a gente pode fazer uma discussão, não sei se a gente vai conseguir deixar claro essas diferenças que talvez ela esteja demandando, né? E aí ela gostou bastante das considerações trazidas pela Aline, especialmente no questionamento a respeito das demandas que são respondidas através do chamado depoimento sem dano ou depoimento especial. Proteção ou condenação? E quando se diz que a criança fica jogada às consequências do que disse, fico pensando também no fato da criança, durante o depoimento sem dano, estar falando a interlocuções que, por mais que tenha conhecimento, não vê. Por mais que haja argumentos defendendo que isso a protegeria do ambiente hostil da oitiva, poderia fazer dela instrumento de observação unilateral, que mais usa do que protege a criança. Como a psicóloga, estou entendendo que a Aline disse, haveria uma relação sedutora como a do abuso. Ainda em seus exemplos de boas investigações policiais que preencheriam muitos vazios da realidade objetiva, ampliam nosso olhar sobre as abordagens possíveis, assim como o papel da perícia psicológica neste contexto. Essa é a contribuição da Fernanda Streppel, então, de Chapecó. Não sei se tu queres fazer alguma consideração ou vou trazendo algumas outras. Agora, deixa eu ver, esse aqui é de Orleans, tá? É a Elaine Canever. Ela traz um questionamento, então, sobre o posicionamento dos serviços de saúde. Ela diz, então, que trabalha no Serviço de Psicologia do Sistema de Saúde do município e que recebe demandas advindas do fórum para a realização de laudos psicológicos, né, e pedindo, então, um posicionamento do CRP e da Aline diante dessa realidade, né, do psicólogo do SUS, então, realizar esse atendimento clínico e, ao mesmo tempo, ser avaliador do caso. Né? Vou só fazer um grupo e aí a gente tece alguns comentários a respeito. A Daiane Barbosa, não sei aqui se diz da onde, mas, enfim, não é daqui de Florianópolis,
e ela traz que é um tema pertinente, né, que a necessidade, então, de dar continuidade ao debate, e faz uma sugestão, então, de que outros debates com essa temática tragam profissionais de outras áreas, né, de formação, né, que atuam com o tema, mas com outras formações, né, como os profissionais da área do direito, que a gente tem citado bastante aqui. E acho que a pergunta da Lidiane Zanotto, que é uma psicóloga de CRAS, pede uma sugestão das práticas preventivas em relação a abuso e exploração sexual e como esses temas poderiam ser trabalhados na comunidade e com as famílias. Acho que tem um pouco a ver também com o teu questionamento. Para esse primeiro grupo de perguntas e manifestações. Então, fiz essa seleção, depois eu vou buscando o que mais temos aqui, né? Eu vou trazer um pouquinho da pergunta do pessoal do SUS, lá de Orleans, que é um debate que a gente tem feito, sim, aqui no CRP 12, porque é uma demanda que tem vindo, né, constantemente ao CRP 12, à COF, a Vânia, se quiser também falar um pouco sobre isso depois, né? Tanto do SUS e muito também do SUAS, né? Que tem sido chamado a responder demandas judiciais, né? E essa discussão, inclusive, né, temos buscado mais informações com serviços sobre isso. A gente tem se preocupado muito, para além do papel do psicólogo, o quanto essas demandas interferem nos objetivos das políticas públicas em que esses profissionais estão lotados. Claro que há uma preocupação muito grande, porque, geralmente, essas demandas do judiciário chegam aos serviços com um tom de ameaça, inclusive, ao profissional. E aí é nomeando fulano de tal, o psicólogo ou assistente social, responda isso para o judiciário e, às vezes, sem levar em consideração, então, qual o serviço em que esse profissional está lotado e quais os objetivos daquela política pública, né? Para isso, temos buscado algumas ações institucionalmente, mas entendemos que, principalmente, o posicionamento dos profissionais deve ser no sentido de colocar realmente em suas respostas, assim como a Aline trouxe, será que sempre temos que responder aquela pergunta do judiciário? E colocar onde estou, o que se faz aqui, e, ao fazer isso, no que prejudica não só a minha prática profissional, mas tudo o que se pensou para aquela política pública, né, na construção daquela política pública. E que interfere, sim. E muitas vezes isso é pedido ao profissional que já está atendendo, né, com a demanda própria daquela política pública, e outras vezes isso é pedido ao profissional, mas para que insira uma pessoa no serviço que muitas vezes não é usuário daquele serviço e talvez não fosse por outra forma, né, não tivesse um encaminhamento, não tivesse perfil para ser usuário daquele serviço, mas ainda assim há uma demanda do judiciário para que coloque ele lá em atendimento e responda uma outra coisa, né? Então, a gente, enquanto profissional, precisa dar respostas nesse tom também, muitas vezes, né? Deixa eu ver o que mais, assim. Com relação às diferenças, assim, do depoimento especial e depoimento sem dano, acho que a gente acabou não entrando tanto no mérito e acho que não é tanto o objetivo nesse espaço, né, porque são práticas que têm surgido com vários nomes. A gente citou esses dois, e depoimento acolhedor, tem outros tantos, né, e não entramos no mérito dessas nomenclaturas e explicação dessas técnicas, porque entendemos que elas não se tratam de técnicas da psicologia, não se tratam de intervenção psicológica, não se tratam de ciência psicológica, e acho que não cabe aqui a gente discutir cada uma delas por conta de, essa é gravada, essa é, enfim, assistida, né? Até porque todos esses recursos também não são próprios da psicologia. Nossa discussão visando aqui
para além disso, o que é próprio da psicologia e que tipo de respostas a psicologia pode fornecer com ciência e técnica psicológica. Tá? Me lembrem se tem algum ponto que vocês querem intervir. Acho que vou abrir para os presentes. Vânia. Uma coisa que nós não estamos fazendo é nos apresentar, né? Eu sou a Vânia, fiscal do CRP. Então, eu acho que isso que você fala da perícia, a gente não ser obrigada a fazer, eu fiquei imaginando como é que os psicólogos estão, aqueles que são intimados a, né? Nomeados, peritos. A gente, na COF, sabe que os peritos acabam sendo nomeados não só os que são servidores, né, que são os peritos oficiais, os peritos de confiança do juiz, mas muitos psicólogos autônomos, né, acabam sendo nomeados porque são credenciados no fórum, até porque não temos psicólogos suficientes. Não temos as vagas e não temos os psicólogos lá. Então, assim, fiquei pensando que consequências esses psicólogos que não respondem os quesitos, né? Os quesitos. E concordo contigo, né? Eu acho que assim, a minha escuta na Comissão de Orientação e Fiscalização do exercício profissional, as dúvidas recorrentes que ocorrem, tem muito a ver com isso. A testemunha é um enviesamento. Estou sendo chamado para acompanhar a criança que eu estou atendendo lá em depoimento, lá na delegacia, que o delegado está pedindo. Não é nem processo ainda. Mas o delegado já está me pedindo um documento. Já começou a escutar a criança. E o delegado já está pedindo. Essas perguntas estão num documento que já está publicado no site, que eu recomendo a todos que observem lá, está no site do CRP. Porque muitas dessas perguntas estão lá nos equipamentos do SUAS, mas também estão da saúde, tá? Nos postos e nos ambulatórios, onde os psicólogos também fazem uma escuta, né? Então, assim, os psicólogos têm essa dúvida entre acompanhar. E esse acompanhamento lá na delegacia, ou mesmo num depoimento, numa audiência, que já virou e está lá em audiência num fórum, que também acontece com frequência. O psicólogo vai, não vai, vou, não vou, o que eu faço? Mas eu já encaminhei um documento. Então, é sobre isso. Nada mais. Você já tem um documento que você já prestou a informação decorrente do teu trabalho, né? Então, isso não é perícia. Então, a gente vive muito dizendo o que é perícia, o que é uma colaboração, um relatório decorrente do teu trabalho, porque você tem uma informação importante. Se você tiver uma informação importante, o teu compromisso ético-político, e principalmente com a proteção daquela criança, né, de garantir a proteção, é informar o sistema de justiça que houve algo, e, portanto, a justiça faz a investigação e apura, mas o meu compromisso é de fazer a informação e a justiça fazer a investigação. E o meu compromisso é atender, acolher e proteger e fazer, resguardar algum tipo de reparação, de minimizar, né? Minimizar o dano que aquela criança, resgatar os vínculos familiares e proteger. Esse é o meu compromisso como psicólogo. Então, é isso que a gente acaba falando lá, né? Mas me preocupou a questão da consequência para os psicólogos, porque a gente sabe que eles sofrem ameaças, né? E nisso eu vejo que os psicólogos abrem mão. Eles acabam se submetendo, né, a um juiz autoritário, ao meu ver, é autoritário, que exige esse tipo de... E, às vezes, por puro autoritarismo, e não se preocupa em buscar o conhecimento. Mas o que eu digo que o psicólogo abre mão é de buscar o conhecimento, de buscar a sua capacitação e saber se posicionar. Porque aqueles que se posicionam, sabem o que estão fazendo, sabe o seu compromisso da rede, que você falou, a rede é primordial, e quando ele tem esse compromisso, ele vai trabalhar em rede, porque ele vai saber que ele não trabalha sozinho, e nem vai conseguir trabalhar sozinho. Agora, o que falta realmente é o atendimento ao agressor. Isso eu acho que, a gente sabe, você falou em psicanálise. A psicanálise, a gente sabe que todo agressor foi vítima, foi agredido. Pode olhar nos estudos psicanalíticos, todos foram vítimas também. Então, o agressor foi uma vítima. E isso a gente não tem trabalho, não tem pesquisa, né? Alguém mais?
Bom, então vou trazer mais um bloco de questionamentos vindos pela internet, né? Primeiramente, tem aqui da Janete, pena que a Ana saiu nesse momento, ela se identifica, inclusive, como aluna da Ana, pelo que eu estou entendendo, é acadêmica do curso de Psicologia, e ela faz uma pergunta da seguinte forma: o técnico inquiridor tem conhecimento prévio dos autos do processo e do estágio de desenvolvimento cognitivo da criança inquirida, o desenvolvimento emocional, físico, saúde da criança? Qual é a preparação desse técnico? É concursado ou nomeado pelo juiz do processo? Essa é uma. A outra é da Paola Karina Portillo Rodrigues, também acadêmica do curso de Psicologia, da Unibave. E aí ela pergunta: cadê o limite ético da intervenção de coleta de depoimentos em uma criança vítima de abuso sexual no Poder Judiciário? Não implicaria a intencionalidade de se imputar e ferir o seu sigilo em uma criança que precisa de apoio de apoio psicológico para uma terapia considerada breve, né? E aí, deste bloco, então, tem ainda um questionamento da Carmélia Bastos, que é analista judiciária, é psicóloga. Pelo e-mail dela, eu estou entendendo que de Pernambuco, né? E aí ela pergunta a respeito de quantas audiências de depoimento especial. Estou entendendo que para nós da mesa, né, já vimos que ela é psicóloga do TJ de Pernambuco e trabalha na escuta especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E gostaria de deixar claro que não estamos preocupados em condenar os réus. Nossa prioridade total é com a proteção da criança. Vocês sabem como eram ou são feitas as escutas de crianças e adolescentes nas audiências tradicionais? Os exemplos que você está dando, você deve saber que não são a regra dos casos. Os crimes geralmente ocorrem dentro de casa e não no motel. E não entendi o exemplo da criança com HIV. Também não ficamos tristes quando a criança não relata o abuso, aparentemente negando ou não. Respeitamos o que ela quer falar. Na escuta especial, se prioriza o relato livre, se pergunta para a criança se ela sabe o que está fazendo ali. A resposta geralmente é positiva. Então, depois do rapport, momento em que ficamos com ela antes da audiência, para nos conhecermos e não tocamos no assunto próprio da audiência. No momento da audiência que ela é perguntada se podemos começar a mesma, é pedido que ela nos conte o que foi fazer ali. Geralmente ela traz esse relato livre, nosso papel é apenas deixá-la à vontade e não sugestionar nada. A sala é neutra, sem brinquedo algum, é explicada a ela como será a audiência. Em momento algum, a criança ou o adolescente é enganado com a certeza de que isso seria um crime na nossa parte para com ela. Então, eu deixei esse bloco juntos porque eu acho que eles se relacionam em algum aspecto. Eu vou começar a falar, mas eu acho que, e espero que ele não se esgote na minha fala, tá? Primeiro, assim, quando fala em técnico inquiridor, eu estou entendendo que a pessoa realmente não está perguntando sobre o papel do psicólogo, né? E aí são algumas funções próprias do sistema de justiça que o sistema de justiça vai precisar dar conta. A gente sabe que, na prática, sobre quem efetivamente vai abordar essa criança, né, ou em algumas delegacias aqui no estado onde não há psicólogo, ou em outros estados onde também não há, e até já no judiciário, né, é feito das mais diversas formas e, muitas vezes, né, por decisão de alguma pessoa que não tem a formação para lidar com criança e talvez não tenha que ser essa a maior preocupação dele quando ele está no sistema de justiça, efetivamente, buscando informações que são próprias para o sistema de justiça, né? Mas isso vai variar qual é a preparação do técnico, que a pessoa pergunta, se é concursado ou nomeado pelo juiz do processo, geralmente é um profissional do próprio sistema de justiça que vai dar conta disso, né? E aí a formação pode diferir a critério da autoridade mesmo. Quando fala em limite ético da intervenção da coleta de depoimentos de uma criança vítima, né, de abuso sexual, então, no Poder Judiciário,
o que eu fiquei com a sensação do questionamento é que a gente precisa ainda separar o que é coleta de depoimento e o que é intervenção psicológica, né? Por vezes, a intervenção psicológica pode e vai dar conta de substituir até a necessidade de uma tomada de depoimento, né? Mas não porque ela tem isso como objetivo. Ou não deveria ser assim, pelo menos. Por vezes ela vai ter de informações que sejam suficientes para substituir, né? Mas, enquanto psicólogos, não podemos ter isso como o objetivo da nossa intervenção, né? Os aspectos éticos, aí a gente vai precisar olhar a partir de que abordagem a gente está falando, né? Da abordagem do sistema de justiça, para a finalidade que o sistema de justiça tem, e aí cabe a nós, talvez, fazer uma reflexão, uma discussão sobre isso, mas talvez não caiba a nós interferir diretamente nessa prática. A reflexão e o debate é para isso, né? Agora, quando a gente está falando da prática de psicólogos, é outra história. Para mim, não ficou muito claro no questionamento se a pessoa está perguntando a respeito de demandas que surgem a partir, né, demandas no sentido de denúncias até, né, que surgem a partir de uma intervenção psicológica, e aí temos até respaldo e necessidade de trabalhar isso como demanda, se for um caso de psicoterapia, para que isso venha a gerar uma denúncia, se for o caso, né? Ou se já é num trabalho com essa função de investigação, e aí o questionamento ético talvez tenha que girar no papel do psicólogo nesse contexto, né? Já na referência, então, da colega, que eu acho que é de Pernambuco, bom, temos uma manifestação dela como alguém que trabalha nesse contexto, que trabalha no local onde me parece que estão sendo implantadas iniciativas nesse serviço, e né, tenho certeza que vocês também vão falar bastante a respeito disso, mas quando falamos, né, tenho certeza que quando a Aline fala em enganar, não é num contexto tão concreto de mentir para a criança, de que ela não está ali para falar daquilo, né? Porque ela sabe, e principalmente quando chega no judiciário, e a gente que lida com as crianças em algum tempo antes dela chegar no judiciário, já tem uma criança que já sabe o que ela foi fazer ali, na grande maioria das vezes, e não tem a menor dúvida de que quando ela chega no judiciário, para ela está muito claro o que esperam que ela faça lá, né? Então, não é nesse sentido a enganação que a Aline trouxe, sou eu até que estou usando, acho que também não foi o que ela falou, mas ela falou né, de maquiar no sentido, então, de trazer aquele espaço como um espaço puramente acolhedor, né, e que tem todo um objetivo por trás que não é esse, né? Então, me parece que esse é o cuidado que foi destacado pela Aline, que talvez, né, até entendo, acho que algumas manifestações que a gente recebeu aqui também fazem referência a problemas tecnológicos, e a gente sabe que tem, né, muitos agradecendo a oportunidade de poderem participar dessa forma, mas que, às vezes, algumas das falas não ficam tão claras, e a gente sabe que isso, tanto na transmissão quanto na recepção, internet acontece, né? Então, talvez tenha um pouco a ver com isso. Então, vou passar, tenho certeza que vocês têm muito a contribuir com esses temas todos. Bom, primeiro eu quero dizer que nós conhecemos a prática, né, de depoimento especial sem dano da maneira tradicional. É claro que existem mudanças de um lugar para outro, mas me parece que todas elas se pautam no mesmo fundamento, que é coletar o relato da criança e priorizar esse relato como prova criminal. Eu acho que é justamente aí que está o problema, é por conta desse recorte. Quando eu falo que não protege, em nenhum momento, inclusive eu acho que os profissionais que trabalham com isso acreditam que isso é uma proteção da criança. Quando eu digo e coloco a questão, será que protege? É para a gente pensar efetivamente que proteção é essa.
O que acontece com essa criança depois? O que acontece com essa criança antes? A descrição que foi dada pela profissional do depoimento é o que a gente tem dito aqui. Mas, quando eu digo de estratégias de sedução, é porque é muito diferente, sim, uma criança prestar um depoimento para um juiz. Só que eu acho, por vezes, que é justamente isso que se deva fazer. Porque qualquer artifício que seja usado, e aí vou usar a palavra que eu disse antes, para maquiar a situação, eu acho muito complexo fazer isso. É claro que eu também disse que esses profissionais, os operadores do direito, eles podem saber fazer perguntas de uma maneira melhor. Eles podem também criar ambientes mais acolhedores à fala da criança. E, principalmente, eles podem dar à criança o direito de falar, mas não obrigá-la a falar. E eu acho que isso não precisa ser feito pelo psicólogo, e nesse contexto, especialmente, eu acho que a gente tem muito mais a dar. A gente tem muito mais a contribuir do que fazer esse papel de inquiridor. Eu acho a discussão da questão, especificamente do depoimento sem dano, o escuta especial, o depoimento especial, é a limitação que isso traz do nosso trabalho. É o quanto nós deixamos de contribuir, inclusive, para a evolução da ciência psicológica, quando nós nos prestamos a fazer esse tipo de trabalho. Ela disse que não tem brinquedos, né? Mas existe todo um acolhimento dessa criança e uma lógica para essa escuta, mas eu não sei até que ponto isso não é também uma sedução, mesmo que não tenha uso de brinquedos. O que eu coloco aqui são reflexões, na verdade, para nós pensarmos a respeito dessa prática. Não é uma acusação, apesar de que a minha opinião é bastante clara no sentido de que eu não acho que é uma prática viável, mas é colocar esse tipo de reflexão. Eu espero que nós possamos, sem resistência, pensar nisso, porque é pensando que nós evoluímos a nossa ciência. É colocando dúvidas em relação ao nosso trabalho. Eu não comentei aqui que eu julgo, nesse momento, que a perícia seria uma melhor opção, mas que pode ser que daqui a um tempo eu diga que não é, que é outra. Eu acho importante nós colocarmos em xeque, em dúvida o que a gente faz, para que nós também possamos evoluir. Então, talvez não tenha sido compreendido nesses termos, mas eu acho que o que é importante é estarmos refletindo. Se a minha fala aqui serviu para que nós todos e as pessoas que estão assistindo reflitam sobre o que tem feito, ótimo. Acho que é esse o principal objetivo, né? Então, eu concordo com a Aline que na maior parte das vezes, independente do nome e digamos, das flexibilizações que se faz em relação a essa proposta, o que está em primeiro plano sempre é a produção de provas para favorecer a um determinado setor, né? A proteção da criança, talvez a preocupação com a criança, ela venha de forma secundarizada, num outro momento, como uma consequência, talvez. O que não nos parece, visto que o único dado que se tem de resultado dessa prática é o aumento do número de prisões de supostos abusadores. Então, se você não tem dado de quantas crianças efetivamente, a partir dali, foram acolhidas dentro da rede de proteção, como em outros modelos é possível descrever, é um tipo de procedimento, de metodologia que ainda não demonstrou claramente em que aspecto a proteção se efetiva, né? Em que momento ela acontece. Eu acho que essa é uma questão que se levantou que é bem importante. O que acontece depois com essas crianças? Né? Porque ela fica com o ônus do testemunho, né? E o que acontece depois com ela é que tipo de cuidados, isso que vai ter, na maior parte das vezes, tem uma fala cristalizada numa gravação, cristalizada no lugar de delator, cristalizada no lugar de vítima, todos os lugares subjetivos muito danosos do ponto de vista da autonomia, da promoção do humano. Então, também acho que não dá para a gente polarizar quem é contra, quem é a favor, quem é contra está abandonando a criança, quem é a favor está protegendo a criança. Eu acho que a coisa tem que acontecer no âmbito da discussão do que efetivamente está se fazendo na direção da proteção integral de crianças e adolescentes. Estejam eles na condição de vítima, estejam eles, às vezes, na condição de autores também, né? Porque daí essa fala não é valorizada.
Quando o adolescente, principalmente, está na condição de autor de algum ato infracional, a fala dele é a mais desqualificada possível. Quando ela acontece, né? Nas raras vezes em que ela acontece. Então, a gente precisa ter um pouco mais de coerência em relação a isso, mas, principalmente, tomar esses espaços como espaços de discussão para complexificar, aprofundar o cuidado de crianças e adolescentes e a redução das violências, e não como um espaço polarizado do certo e do errado. Né? Mais alguém? O microfone está com a Vânia. Só uma fala rapidinha. Eu sou formada em Direito e eu estou fazendo Psicologia, agora estou na 7ª fase. E muitas vezes eu me pego oscilando entre o Direito e a Psicologia, porque são matérias que às vezes é difícil juntar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um assunto muito importante, apesar de que eu acho que chegar num consenso entre as duas matérias, que seria, na verdade, o melhor para a criança, mas o melhor para a criança no âmbito do direito e o melhor para a criança no âmbito psicológico. Eu acho que essas duas juntas é um pouco difícil de chegar, porque cada um tem os seus argumentos, enfim. Mas eu acho que só conversando e colocando os argumentos de cada matéria, de cada lado, é o mais importante no momento. Eu acho que é com isso que a gente vai crescer e chegar no melhor posicionamento possível, pelo menos. Então, eu queria agradecer só por esse espaço, enfim. Teve uma pergunta que foi lida, mas não foi respondida, que é a questão da prevenção. Acho que era uma profissional do CRAS, né? Que solicitou como trabalhar com a comunidade a questão da prevenção do abuso sexual. Primeiro, acho que é interessante trabalhar na comunidade a questão da sexualidade como um todo, né? E de todos os tabus que envolvem a questão da sexualidade. Segundo, uma orientação que nós temos dado para esses serviços é trabalhar também com as crianças ou com as famílias, para que estas famílias tenham a possibilidade de trabalhar com as crianças a questão do que é um toque abusivo, do que não é, a questão da abertura desta família para falar sobre o assunto. Então, uma coisa que eu sempre digo é: conversem com seus filhos, quando eu estou em ambiente que é de pessoas leigas. Conversem, perguntem, se abram para o diálogo. Mostrem para o seu filho o que pode ser uma conduta abusiva e o que pode não ser, para que ele lhe fale, para que ele tenha essa abertura. Eu acho que o mais importante nesses serviços é isso. E isso ajuda muito, se não a prevenir o abuso, a que o abuso apareça quando ele acontece ainda de uma maneira menos grave dentro do sistema de justiça. Então, pessoal, vou começar a parte final. Então, né, ainda voltando em algo que a Deise trouxe muito bem, que é essa preocupação com a preocupação com a proteção, perdão, nossa preocupação com a proteção das crianças, né? E não é à toa realmente que temos uma sala cheia, tivemos a participação também de algumas pessoas online, porque de alguma forma estamos preocupados com isso, né? E acho que a Aline trouxe muito bem quando se questiona: será que a gente está falando da mesma proteção, né? Será que estamos buscando proteger das mesmas coisas? Será que a intervenção por si só, porque, né, dentro do sistema de justiça, se for feita com alguém formado em psicologia, vai ser mais protetiva ou menos protetiva, né? Ou não. Ou a gente pode pensar na proteção de modo mais ampliado, como também a Aline trouxe aqui hoje, né? E não apenas protegê-la do sistema de justiça, né? Tentando fazer esse meio de campo entre o sistema de justiça e a criança para responder ao sistema de justiça, né? Será que a gente não pode ir mais além disso? Né? E aí entra todo o campo. Até já estava me fugindo, né? Mas eu ia mencionar um pouquinho disso também, que a Fernanda de Chapecó voltou e pediu um esclarecimento a respeito das perícias civil e criminal. Né? Eu não sei, não ficou claro para mim se ela mandou isso antes ou depois de tu falares dessa diferenciação das perícias, né? Mas então até vou te passar um pouco disso também, tá? Porque tu estavas trazendo esse tema. Eu acho
eu estou achando que ela mandou isso antes. Bom, então, também finalizando, né, acho que, acima de tudo, o que fica para mim dessa nossa discussão de hoje é exatamente essa dificuldade do conceito de proteção, né, nesse contexto. Mais uma vez, assim, agradeço a Deise como colaboradora nessa trajetória aqui no CRP12 e da participação dessa mesa, e a Aline por estar aqui colaborando com tantas reflexões que, por vezes, a gente troca em outros ambientes também, né, para as discussões. Quero também deixar claro aqui que o fato de a gente estar encerrando essa conversa formal nesse momento não significa que esse assunto está encerrado. Já falei isso no começo, né? Mas que não só nos bastidores de hoje, mas como um canal de comunicação com o CRP12, né? Os questionamentos que acabam chegando muitas vezes diretamente à Vânia Nakoff e tudo mais, que é uma abertura de espaço e para que essa discussão, como também foi sugerido por uma participante online, de trazermos outros agentes, né, para esse debate. Então, muito obrigada. Muito obrigada à presença de todos, muito obrigada àqueles que participam online também. E convido a todos presentes, né, aos online vou ficar devendo, mas para um coffee break que será servido, já deve ter sido servido aqui ao lado.